Olá, professores, tudo bem? Eu sou Vinícius Almeida, venho aqui compartilhar um pouquinho da experiência que tem sido na condição de doutorando no programa de Educação, Arte, História da Cultura aí na Universidade Mackenzie. Eu estou envolvido na linha de linguagens e tecnologias e o meu projeto tem sido compreender a trajetória da política pública na cidade de São Paulo e, quiçá, no estado. A princípio, quando submeti o projeto de pesquisa à Santa Marcelina Cultura, organização onde trabalho como assistente social, ela fazia a gestão dessa política na cidade de São Paulo. Naquele ano, houve uma mudança e agora todo o estado de São Paulo é gerido pela Santa Marcelina Cultura. Então isso dá uma possibilidade, uma amplitude aí para o projeto de pesquisa, inclusive no quesito de dados. É possível agora não mais avaliar a possibilidade da capilaridade dessa política na capital, mas também em dimensões do estado, ainda que seja uma amostragem, mas isso é muito possível nos rumos do projeto. Bem, aí falando um pouquinho especificamente do projeto, acho que essa proposta de ingressar no programa interdisciplinar foi o primeiro grande acerto, fazia parte já da comunidade do serviço social brasileiro, que honestamente tem tido um reconhecimento e uma excelência na sua produção. O programa de serviço social na PUC São Paulo é o programa com uma nota 7 de maior prestígio na comunidade de toda a América Latina, mas eu me deparo com uma situação teórico-metodológica quando percebo a necessidade de ampliar conceitos, de buscar mecanismos e possibilidades analíticas que estivessem para além do universo do serviço social. Então eu entendi de pronto que discutir o tamanho dessa proposta não caberia no serviço social, ou muitas vezes a devolutiva que eu tinha era que seria necessário fazer um recorte do recorte do recorte e que muitas vezes deixava isso numa perspectiva muito mais disciplinar. Logo eu entendi que não era essa a proposta, sendo alguém que trabalha enquanto assistente social num programa de educação musical, que é uma política pública que atende crianças e adolescentes. Esse recheio precisava estar contemplado na trajetória dessa pesquisa. Então, encontrar na universidade, Mackenzie, nas disciplinas, nos grupos de pesquisa, possibilidades teórico-metodológicas foi o primeiro ganho, o primeiro acerto. Eu estou no terceiro semestre do doutorado, mas tem sido um encantamento acadêmico nesse sentido, porque há uma possibilidade de promover uma articulação teórica. A primeira grande intenção é devolver isso para a comunidade acadêmica do serviço social. Então seria pensar de modo bastante inovador, há um ineditismo nessa pesquisa, uma hipótese aqui de que o serviço social tem uma ampla produção nas áreas jurídica, nas próprias áreas das políticas de saúde, a própria política de assistência social, previdência, habitação. Já existe uma produção grande, mas quando o assunto é a política de cultura, há uma questão inovadora. Há um debate bastante recente nesse sentido. Então esse é meu ponto de partida. O segundo seria medir essa relação entre os marcos teóricos, que seria desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, os efeitos do Plano Nacional de Cultura, da política de cultura no cotidiano destes adolescentes e destes jovens atendidos pelo programa. Então pensar também essa relação de mediar o caminho da política social até que ela se materialize enquanto direito
e alcance aí o efeito na vida destas crianças e adolescentes. Então, o grau e o percurso para medir isso, por isso a área e a linha de pesquisa de linguagens e tecnologias, né? Além de uma análise de dados, uma metodologia de grupo focal, seria uma etnografia dessa política social, mas considerando que é um programa musical. Então, como é que a gente vai fotografar um programa que é de música? Daí pensamos numa possibilidade que seria a análise dos portfólios, das oficinas socioeducativas, do currículo que acontece na cidade. Isso também demanda uma complexidade, porque a gente está falando de uma política de cultura, mas é um programa que oferece educação musical para crianças e adolescentes. Então, discutir a complexidade disso demanda uma premissa interdisciplinar. Então, isso tem me desafiado, me inspirado muito à medida em que eu me envolvo nas diferentes linhas do programa nesse primeiro ano, me permitir fazer esses voos mais flutuantes. Então, não direcionei apenas para aquilo que talvez fizesse sentido, mas me permiti explorar esse conhecimento, ouvindo das diferentes vozes e linhas do programa, e curiosamente todas elas fazem muito sentido. E aí isso endossa de fato a importância da interdisciplinaridade nesse projeto de pesquisa. Por isso estamos aqui nesse caminho, ainda num processo aí de produção, mas pensando com bastante entusiasmo nessas possibilidades. O outro passo seria medir como é que esses jovens percebem essa política pública. Então, uma primeira análise de dados partindo do olhar e da construção do serviço social, em como observa o debate das políticas sociais, das políticas de cultura na cidade, quais são os entraves, desafios, possibilidades, e um segundo movimento, como é que estes usuários desta política percebem esse processo. Então, a dimensão do protagonismo juvenil é bastante importante, da democracia participativa, inclusive um aceno, uma hipótese, porque a gente fala de uma política de cultura, mas já observo que não é ofertado um caminho para conselhos participativos, conselhos de famílias, inclusive, que deliberam ou que têm conhecimento desse orçamento em relação aos seus investimentos nos polos, nas unidades de ensino, seja na capital, no interior ou no litoral, e Fundações Casa, o Guri também atende esse público. Então, pensar esse caminho num grupo focal, numa metodologia onde a gente pode escutar esse público-alvo e compreender qual é a relação de avaliação desta política. E aí, pensar mesmo nas possibilidades de como devolver isso, não só à comunidade do serviço social, né, uma tripla intencionalidade aqui, que seria, primeiro, o lugar desses profissionais no campo da cultura, depois uma avaliação desta política pública para efeitos da criança e do adolescente, qual é a garantia efetiva desses direitos assegurados, e aí com isso trabalho com o conceito de território de vivência da professora Dirce Koga, em memória, que discute bastante essa relação da proteção social. Então, qual seria a capacidade protetiva dessa política pública nos territórios, em loco. Então, é uma relação bastante interessante do Guri, onde a política pública de cultura vai até os territórios. É diferente de outros equipamentos culturais, onde a população vai até o museu, vai até a exposição, frequenta shows. A gente tem aqui uma dinâmica e uma lógica bastante curiosa, né, onde isso é ofertado em territórios. Então, qual é o efeito dessa política nesses territórios? E aí, por fim, pensar de fato o efeito então desta política numa análise desses dados gerais, destes depoimentos por meio da metodologia de grupo focal e voltar para o serviço social, debater isso agora com os pares
reconhecendo a importância da interdisciplinaridade, que será cada vez mais necessária para debates em torno das políticas sociais no geral, inclusive nos pares, né? Pensando aí caminhos e quais seriam as teorias então que podem nos ajudar neste percurso entre a garantia de direitos, a mediação destes benefícios, programas e projetos sociais e então a sociedade. Então, nesse sentido, essa contribuição visa fazer uma avaliação de uma política pública por meio da universidade, que me cede essa oportunidade na qualidade de bolsista da universidade, mas pensando essa relação entre garantia de direitos, política cultural e sociedade. É isso, eu espero que oferte sentido para esse processo seletivo e para esse prêmio. Agradeço.